Agora, 2h38, a gente fala agora de economia. Pelo menos 31% dos restaurantes aqui da região de Campinas operam no vermelho. Essa informação é da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Essa pesquisa foi divulgada no início deste mês e aponta aí que a maioria dos empreendedores aqui da região ainda luta para se livrar de dívidas acumuladas que podem aí desacelerar a contratação de novos funcionários neste ano. Sobre isso, a gente conversa agora com o Matheus Mazon, ele que é presidente da Abrazel Regional aqui de Campinas, para falar com a gente sobre esse assunto. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional Campinas. Muito bem. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Boa tarde, Thales. Tudo bem com você, Marco? Tudo bem? Tudo bem, Matheus. Tudo bom. Bom, Matheus, queria que você explicasse para a gente um pouquinho quais são os motivos aí desse prejuízo, principalmente em fevereiro desse ano, né? A Abrazel faz mensalmente um monitoramento com os seus associados e o setor, analisando como que estão os resultados. O mês de fevereiro, apesar de ter uma leve melhora no movimento esperado, por causa dos eventos de carnaval e festas comemorativas, datas comemorativas, ele ainda não conseguiu expressar ganhos suficientes para com que o setor saia do prejuízo. Então aí a gente, na nossa pesquisa, aponta aí 31% do setor operando com prejuízos, né? A gente tem mais 30 e poucos por cento aí empatando, vamos falar assim. Então, o setor tem grande dificuldade. E dois motivos ressaltam aí nas respostas, né? Um dos motivos é a gente ainda tem um endividamento muito grande, resultado da pandemia. Então, muita gente ainda está com dívidas de impostos, dívidas de financiamentos que foram contraídos durante a pandemia. A gente tem aí 3/4 do setor com dívidas do governo, né, de impostos federais em atraso. E o segundo ponto é inflação de alimentos. O setor ainda não consegue ter uma alta aí na inflação da cesta básica de alimentos, que impacta bastante o setor. E esse repasse, que normalmente é feito para os cardápios, né, ele não é feito na mesma proporção. Poucos estabelecimentos conseguem aí fazer um repasse. Menos de 10% consegue repassar os valores dos cardápios, os valores da inflação no cardápio. Então, essa compressão da margem de lucro, com ainda os despesas de impostos, financiamentos, faz com que o setor tenha esse resultado negativo. Matheus, a gente tem visto, claro que agora a gente tem também promoções, entre aspas, como comida de boteco, né? Mas a gente está vendo, é só rodar por Campinas num fim de semana ou até a partir de quinta-feira, muitos bares lotados, restaurantes com fila de espera grande, e os preços já têm parte desse repasse que você acabou de citar. A gente vê que as contas estão mais caras, mas os estabelecimentos hoje, eles mesmo lotando assim, eles estão pagando a conta, é isso que está acontecendo? Exatamente. Você tem uma pressão inflacionária de alimentos, né? Então os preços dos cardápios eles estão subindo, mas ainda você não consegue subir na mesma proporção que a inflação. Então o que a gente mede é que metade do valor da inflação foi repassado aos cardápios em média e não o valor total, então tem essa compressão. O movimento ele ajuda bastante. Então, você faz a hora que você começa a ter as promoções, trazer gente para dentro de casa, esse dinheiro ele começa a pagar os custos fixos, você tem uma receita marginal, né? Então, um resultado marginal que ajuda você a começar a pagar suas contas fixas, seu CMV do prato e assim por diante. Mas ainda as despesas que estão traindo, juros de financiamento, parcela de financiamento que a gente tem, por exemplo, tem muita gente que tem o Pronamp ainda, que está vencendo, está indo para o segundo ano de parcelamento dos 36 meses, dos 18 meses, dependendo de como cada um pegou. Então, isso ainda está impactando bastante o fluxo de caixa de restaurantes. E tem uma outra questão que a gente acabou não abordando na pesquisa, mas aí eu posso falar por experiência própria, por uma pesquisa mais de inferência para o setor. A gente está tendo muito despesas relacionadas à mão de obra. A gente está tendo muita contratação, demissão, está difícil manter os quadros de funcionários. E isso acaba gerando um custo com rescisão, com treinamento, com encargos de folha, enfim. Então, todas essas questões, elas comprimem o preço e fazem com que o resultado do restaurante globalmente seja negativo.
Matheus, e você citou até essa questão de dívidas aí dos comerciantes, que vem também do período aí da pandemia, quando o setor ficou praticamente aí o tempo todo fechado ou abriu com muitas restrições, né? O que seriam essas dívidas que foram feitas nesse período para que esses estabelecimentos sobrevivessem, né, à pandemia? Exatamente. Se você pegar o perfil de endividamento do setor pré-pandemia e pós-pandemia, é completamente outro setor. A grande maioria dos estabelecimentos, eles não trabalhavam endividados, eles trabalhavam com capital próprio. O fluxo financeiro do setor, né, dos bares e restaurantes, ele é curto, mas ele é positivo. Então, você consegue, com o dinheiro que você arrecada das vendas do mês, já ir pagando as compras do mês. Então, se você consegue ter um ciclo financeiro encaixado, vamos falar assim. O grande problema foi que na pandemia a gente tinha que se endividar, não conseguia fazer vendas, o restaurante fechava, você tinha aquela conta para pagar. Isso foi virando uma bola de neve, os financiamentos vieram, e esses financiamentos eles vieram com carência. Então, muita gente falou assim, eu vou pegar, mas eu só vou começar a pagar daqui a um ano. Então, essas dívidas, o juro foi acumulando nos juros compostos. Na hora que vem essas parcelas para pagar, o estabelecimento pode ser que não estava preparado para isso. Então, você pegou um empresário que não tinha um conhecimento técnico, administrativo, financeiro para gerenciar um negócio alavancado financeiramente, e agora você tem que trabalhar fazendo isso acontecer. Então, o dono de restaurante ele tem que entender, o dono de bar tem que entender, cara, o que eu vou pagar? Então, normalmente, a gente vai para matéria-prima, vai para mão de obra e depois escolhe o que faz. E aí eu vou deixar o imposto atrasado, ou eu vou deixar uma parcela do financiamento atrasado, ou eventualmente ele paga o financiamento que ele está pedindo já um refinanciamento. Então, se ele não aceitar aquele financiamento, ele não consegue rolar a dívida dele, e aí ele deixa o imposto. Então, essa equação, ela só se resolve com prazo e com fluxo de caixa. Então, tem que ter movimento acontecendo, tem que ter gente indo consumir nos restaurantes. E aí o que o Marco falou de o movimento está acontecendo, você vendo bastante restaurante com casa cheia, isso é muito positivo. É claro que tem uma concentração, você tem menos players de grande porte no setor hoje, muita gente acabou não sobrevivendo na pandemia, então tem uma concentração em alguns estabelecimentos, mas esse movimento é o que vai fazer essas dívidas elas serem equalizadas no fluxo, e aí sim a gente começar a ter resultados positivos. Eu paro de pagar juros, eu paro de pagar aquelas parcelas, com o fluxo positivo e a entrada de caixa acontecendo, a gente volta a ter os resultados de estabelecimentos trabalhando com lucro, né? Mais estabelecimentos trabalhando com lucro. Né? E é possível isso a curto prazo, Matheus? Marco, caso a caso. Eu tenho que te dizer que tem estabelecimentos que estão mais bem equalizados, trabalhando nisso, renegociando suas dívidas, mudando o perfil de dívida, mas no geral a gente fala aí do médio prazo. A gente vai carregar isso pelo menos até o final deste ano. Alguns estabelecimentos já começam a antecipar, já tem um movimento legal. O que pega bastante para isso é variações de receita. Então, por exemplo, já em fevereiro em Campinas a gente tem um período um pouco de sazonalidade negativo. Muita gente vai viajar, você está no período de férias, enfim. Então, não são os melhores meses do ano, você tem um movimento um pouco mais baixo. E é um começo de ano que você tem despesas mais altas. Você está vindo aí de um 13º, pagamento de 13º, muita gente tem férias de final de ano, enfim, os movimentos de final de ano. Para alguns estabelecimentos ele é maior, para outros estabelecimentos eles fecham, tem casas que fecham no final de ano, enfim. Então você pega 2 meses com movimento mais baixo. Fevereiro, que era a grande saída, dá um movimento, mas não é tão positivo. E esses juros acumulados, essas dívidas acumuladas, dificulta um pouco mais. A gente tendo um movimento maior durante o ano e tendo mais entrada de dinheiro, mais gente indo nos estabelecimentos, com equalização de preços, de insumos, com a organização dessa mão de obra que a gente precisa... tem uma questão muito importante no setor, que é a questão de conseguir contratar e ter mão de obra disponível. A gente entende que até o final do ano a gente começa a não falar mais, vamos falar, esse assunto começa a sair da pauta. Mas até lá eu não vejo nesse horizonte antes de um ano, não. Essa situação está estabilizada. Tá certo. Matheus, muito obrigada, viu, pelas informações aqui pra gente. Conversamos com o Matheus Mazon, ele que é presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Regional aqui de Campinas. Muito obrigada, Matheus. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde, é um prazer poder falar com vocês. Obrigado, Matheus Mazon, 2h48, intervalo.